Olá, pessoal. Eu estou começando agora um podcast aqui pelo espiritualize-se.com.br e eu ia fazer até um hangout do Google, mas por fim eu acabei não conseguindo, não tive tempo para fazer ontem. Então eu resolvi gravar um podcast que estou gravando mais rápido aqui mesmo do celular, só para colocar algumas posições, a minha visão. Algumas pessoas enviaram mensagem ou fizeram comentários nas postagens da página do Facebook, Espiritualize-se, referente a essas questões que bombaram na semana passada, né? Que foi a questão da intolerância religiosa. Então nós tivemos alguns casos, que foi o da menina Kailane, né, de 11 anos, que foi apedrejada quando saía de um terreiro de candomblé junto com a avó. Um outro caso foi a depredação do túmulo do médium Chico Xavier. E um caso que ocorreu em Cafelândia, no interior de São Paulo, de uma adolescente chamada Larissa, de 15 anos, que ela foi espancada e morta pelos pais. Os pais eram evangélicos e descobriram que a menina estava namorando no banco da praça e bateram tanto na menina que ela foi parar no hospital e por uma série de problemas decorrentes do espancamento, ela faleceu, ela veio a óbito. Então, assim, a coisa que eu acho mais importante a gente salientar em relação a isso é que nós não deveríamos nos sentir desamparados, porque tem a Lei 7.716, de 5 de janeiro de 1989, que é uma lei que deveria nos proteger contra a intolerância religiosa, contra o preconceito e contra tudo isso, fora a questão do país laico, né, que na verdade assim, é uma teoria, porque a gente sabe que efetivamente não é cumprido. O que eu penso sobre isso? Eu acho que antes as pessoas estavam fechadas em cada uma no seu círculo, com as suas opiniões similares. Então era a galerinha que frequenta a igreja, a galerinha que frequenta o clube, a galerinha que torce para o mesmo time, enfim. As coisas não eram tão difundidas, as opiniões, gostos e enfim, características alheias. Né? Com essa entrada das mídias sociais, do Facebook, do Twitter, do Google Plus e tudo mais, cada um posta a sua opinião. E a gente está numa geração muito egocêntrica, né? Que só se interessa pelo que ela pensa. Então é uma coisa assim: eu penso dessa forma, eu vou atacar você por pensar diferente. Mas isso não é nenhuma novidade, isso sempre aconteceu. Só não era tão explícito porque não tinha essa exposição que as mídias sociais dão pra gente, nos permitem verificar todas essas barbaridades e atrocidades acontecendo. Frequentemente, às vezes eu tô vendo no YouTube algum vídeo referente a alguma religião ou a esoterismo, alguma coisa assim, e 80% dos comentários são de pessoas evangélicas ou do tipo que se dizem cristãs, atacando aquilo que a pessoa se expôs a tá falando no vídeo. Então, assim, o que motiva uma pessoa a ir assistir um vídeo de uma coisa que ela não gosta nem acredita só para atacar? Então daí a gente já vê esse comportamento primitivo. Eu, por exemplo, eu não gosto de milho verde. Eu não vou no rancho da pamonha, que eu sei que tudo lá vai ser de milho verde. Então eu não vou ir no rancho da pamonha com placas, isso aqui é horrível, vocês são abomináveis por comerem produtos derivados de milho verde. Uma coisa, ao meu ver, se eu não gosto de uma coisa, eu simplesmente não assisto ou não vou. Eu vou procurar o que me agrade, o que me atraia. Mas a gente está nessa situação de tudo que diverge gera ataque. Então eu acho que o que a gente tem que fazer é cobrar soluções legais, soluções jurídicas. Porque essa história do país laico, com uma bancada evangélica aí criticando e atacando, bombou também um vídeo já antigo que eu tinha visto já há alguns anos, de um pastor que incitando durante uma conferência de uma igreja que está reunindo várias igrejas. É uma espécie de workshop, algo assim que eles fazem anualmente, pelo que eu entendi, e reúne diversas igrejas do mesmo segmento, e os pastores principais, os astros, vamos dizer assim, fazem seus pronunciamentos, suas pregações. E um desses pastores, ele menciona que uma vez ele estava na igreja e quando ele estava indo para a igreja, ele viu que estava tendo uma festa pública de Umbanda próxima ali na região da igreja, e ele convocou os fiéis para parar o culto e vamos descer lá e vamos acabar com essa palhaçada aí, porque só vai acontecer isso se a gente permitir.
E aí os jovens, né, não aceitaram muito bem a ideia dele e disseram que não, deixa cada um seguir seu culto, né? Eles não estão incomodando a gente. E o pastor ficou bravo. E aí ele ainda menciona que ele dá um esporro, né, dessa galera que pensava desse jeito e foi atrás da ala dos adolescentes, né, de uma forma assim super agressiva. Vamos chegar lá e vamos meter pau, porque não sei o quê. Enfim. Se isso não é uma incitação da violência, eu não entendo o que seja. Aí vem aquelas colocações, não, ele estava falando de ir pregar, ele apenas usou mal as palavras. Não me interessa, ele é um formador de opiniões. A forma como ele está se expressando, como ele está colocando as palavras dele, ele tem que pensar em como vai ser interpretado, principalmente num grupo de crianças, de adolescentes que ele foi atrás, falando de a obra do diabo, eles estão infestando o nosso meio com a criação do capeta e não sei o quê. Ele acendeu, ele incitou, ele aliciou esses menores a que pudessem fazer alguma coisa que de repente ele não ia ter controle posteriormente. E ele até menciona algo assim: se der polícia, FBI, o BOP, sei lá o que, corre, vaza, some. Então, pra mim, isso é um comportamento completamente marginal. Porque quem foge de polícia, quem foge de FBI, quem foge de BOP é bandido. Então, assim, pra mim não ficou muito claro esse tipo de pregação, onde ele quis chegar, se ele queria ser engraçadão, palhação, ele conseguiu ser palhação, porque virou uma piada nas redes sociais e acabou virando um case de como realmente essas igrejas efetivamente incentivam a violência contra quem pensa diferente. Então, ao meu ver, o que a gente tem que fazer é realmente denunciar, cobrar soluções legais. Eu vejo que no Rio de Janeiro o deputado Átila Nunes está com um projeto bem interessante, né, se eu não me engano, da formação de uma delegacia para as pessoas se sentirem mais confortáveis, especializado em crimes de denúncia racial ou religiosa, algo do tipo. Eu acho que isso tem que acontecer em todos os estados aí, principalmente na internet, né? Porque a gente fica no Facebook, a gente até ainda quando tem uma coisa muito agressiva, você denuncia, eles geralmente tiram do ar. Mas até onde fica a liberdade de expressão e até onde fica tá atacando uma outra pessoa. Eu não vejo nenhum centro de Umbanda, guia nenhum, descer e ficar detonando igreja evangélica. Já em compensação, se você ligar em qualquer canal de TV aí na madrugada, você vai ver igrejas evangélicas usando o nome de entidades da fé dos outros e chamando de capeta, falando que aquilo leva a pessoa para destruição. Isso para mim já é abominável, isso para mim já é discriminação religiosa. A partir do momento que eu estou usando um elemento de outra religião para prevalecer a minha, para fazer a minha melhor, isso é uma coisa horrorosa, é uma coisa ridícula. Foi o que aconteceu há muitos anos atrás com a Igreja Universal, que o bispo chutou a santa. Aí todo mundo foi atrás, mas o bispo estava acostumado a chutar santo. Só que ele chuta santo de candomblé, ele chuta santo de umbanda, tudo normal. Aí chutou o santo católico, né? O cara acho que foi parar na África, não sei nem se tá mais na Universal, sumiram com o cara. Enfim, é pra ver que isso não é uma coisa nova, isso é uma coisa que acontece. A gente só tá ficando sabendo agora, mais facilmente, com maior agilidade, em decorrência das mídias sociais e da velocidade de informação. Eu quero salientar que eu posso estar sendo um pouquinho parcial, porque eu não estou falando da maioria, eu não coloquei como regras, eu não coloquei todos os evangélicos, todas as denominações, todos os tipos dessa linha de culto no mesmo balaio. Eu estou falando exatamente desses que são radicais, que levam tudo ao pé da letra e que são fanáticos. Então eu estou falando de pastores, que eu não concordo com a postura, e de seguidores desses pastores, que eu também não concordo com a postura. Tá? Essa linha de pessoas em geral são aquelas que vivem gritando que a gente não deve seguir ídolos, mas os pastores deles são os próprios ídolos deles. Se o pastor mandar ele pular da ponte, ele pula da ponte. Qualquer palavra dita é mal interpretada. Então aí nós temos 2 pontos. O primeiro ponto, os pastores que agem de má fé, e as pessoas que também se deixam ceder, porque tem que ter aquela sementinha maléfica dentro de você para você fazer algum certo tipo de coisas. Por exemplo, se eu tivesse em algum centro de Umbanda, uma entidade qualquer, whatever, um Exu, descesse lá e falasse assim: galera, vamos se unir, nós vamos ali na frente daquela igreja crente ali e vamos causar lá. Eu tirava minha roupa, eu não ia participar de uma coisa como essa. Então, assim, acho que isso vai muito da pessoa. Tenho dezenas de amigos evangélicos, amigos mesmo, em quem eu tenho absoluta confiança, e eles têm em mim também. Conversamos sobre diversos temas, incluindo religião e espiritualidade.
Mas o que eu quero falar um pouquinho agora é sobre essa leva aí, esse percentual mais baixo, que são essas pessoas meio malucas, que vem fazendo há algum tempo já algumas atrocidades em nome de Deus, utilizando o nome de Cristo. É esse percentual sobre que eu quero falar um pouquinho. Não quero generalizar, ok? Quero que isso fique bem claro. Então vamos lá, em relação a essa questão dos intolerantes, das pessoas que agridem, dessa minoria dos evangélicos que estão meio malucas. Pensando pelo lado espiritual agora, não no lado matéria. Que é aquela questão numa postagem que eu já até fiz no blog há 1 ou 2 anos atrás, que é o lance do expurgo planetário de alguns espíritos da Terra. Então, em resumo, quem quiser ler, vai lá no blog espiritualize.com.br e procura lá Exílio, né? Digita Exílio lá na busca que você vai achar facilmente essa matéria, bem interessante por sinal. Resumindo esse texto, é uma teoria que espíritos muito atrasados, eles foram encarnados de uma forma compulsória, ou seja, quebrou-se nos umbrais do livre-arbítrio e tudo que estava nos umbrais mais sórdidos, mais sujos, aqueles que estão repletos de quimbas, de espíritos realmente que não têm nenhuma noção espiritual, ou não querem, ou não enxergam, eles foram encarnados à força na Terra. Eles não tiveram a opção de eu quero encarnar, eles foram encarnados. Então, ou evolui, ou quando desencarnar, vai para um planeta com uma vibração mais baixa. Então isso, para mim, faz muito sentido no que está acontecendo, porque isso já vem acontecendo, essas encarnações compulsórias, esse esvaziamento dos umbrais, desde o final dos anos 70. Então a gente vê que é exatamente essa geração que está bem loucona aqui. Então são espíritos, a gente tem que pensar que estamos lidando com espíritos que são realmente muito atrasados, que eles estavam lá presos no lamaçal do umbral e agora tiveram a oportunidade de reencarnar para ver se eles evoluem de alguma forma, se eles conseguem se manter na faixa vibratória do planeta. Tem também uma coisa muito interessante que me lembrou, assistindo esses casos, e até pensando no que eu ia falar aqui nesse podcast. Eu lembrei de uma passagem, fui até procurar aqui no livro. No livro Legião, de autoria do Robson Pinheiro, ele menciona que durante um passeio pelo umbral, estava ele e um grupo liderados pelo Pai João de Aruanda. Eles chegaram numa região muito baixa, muito escura, onde os espíritos desencarnados eles estavam enterrados numa espécie de lama, completamente bestializados, viciados, insanos, né? Sem nenhuma noção de espiritualidade, sem nenhuma noção de evolução. É algo assim que nem passava pela sintonia deles. E o Pai João explica para esse grupo que estava com eles, que esses espíritos seriam em grande parte os futuros evangélicos, os neopentecostais aí, salientando que, o Pai João no caso, salientando que essas igrejas têm prestado um grande trabalho para a espiritualidade, no sentido que, claro, nós não podemos generalizar também, dizer que todo evangélico é derivado, dessa origem espiritual, mas a grande parte são. Eles não têm, então, nenhum princípio moral. Então, agora, eles, quando encarnados, eles são radicais. Eles não... Eu vou ler até o trechinho aqui, um trechinho um pouco longo, mas bem interessante. O Pai João diz assim: precisamente por essa razão é que vemos no mundo a atuação cada vez mais intensa das chamadas igrejas pentecostais e neopentecostais, bem como o movimento católico carismático, os quais abordam a questão espiritual de maneira bem distinta daquelas que o Espiritismo apresenta. Esses nossos irmãos, com sua fé radical e grande poder de persuasão, têm prestado um imenso benefício, pois retiram esses espíritos já encarnados de dependências químicas e antros de perdição, como eles mesmos dizem. Conduzem-nos à vivência de algum princípio moral, que desperte neles conceitos elementares a fim de elevá-los em relação à vida puramente material. Mas será válida a forma como trabalham com esse público? Em suas pregações, valem-se de imagens como o inferno, a perdição eterna, o diabo arrebatando fiéis para as igrejas através do medo. Pergunta Ângelo Inácio, um dos membros que estava acompanhando o Pai João. E o Pai João responde: que outra linguagem esses irmãos entenderiam? Emergem de uma situação no plano astral na qual conviveram com intenso sofrimento, eram fantoches nas mãos de espíritos marginais. Sobretudo, seu despreparo espiritual é tamanho que não compreenderiam jamais a linguagem detalhada e explícita da doutrina espírita.
Reencarnam, então, em meio à marginalidade, conforme dita a própria sintonia de seus espíritos, integrando gangues ou agindo sozinhos, de conformidade com as impressões e lembranças firmemente gravadas em sua memória espiritual. Habituaram-se de tal maneira às imagens mentais de sofrimento e dor no plano onde estagiaram, que uma vez na Terra só estão aptos a dar ouvidos aos apelos de pregações fortes e recheadas de elementos familiares ao que foi o seu universo. O inferno, do qual querem escapar, o diabo, por quem alimentam tanto pavor, são os obsessores e magos negros que serviram-se deles antes da encarnação atual. Decorrem desse fato o conteúdo de medo e as imagens mentais fortes que muitos ministros pentecostais e carismáticos empregam. Tudo tem uma finalidade útil. Então vocês percebam, interessante, né, nesse trecho. O Pai João está mencionando que é exatamente o que eu comentei anteriormente, que muita parte desses espíritos eram almas sofredoras, eram quiumbas, né, marginais. E essas igrejas, porque às vezes a gente se pergunta, né, como Deus, como o próprio plano espiritual permite isso. É o livre-arbítrio que deixa eles permitirem que aconteçam essas atrocidades, essa exploração da fé que a gente vê. Mas aí, se a gente analisar por esse outro lado, a gente vê que tudo no plano espiritual tem uma justificativa e tem uma lógica. Esses espíritos atrasados e sem nenhuma noção moral, para eles desenvolverem algum tipo de espiritualidade, darem um passinho para cima, teria que ser num culto muito radical, muito formador de opinião, de uma forma muito crítica, porque eles não tinham nada, então eles não vão ter uma amplitude de visão como a gente tem. Não adianta você pegar para uma pessoa, para uma criança, vamos tratar eles como crianças de 8, 9 anos. Não adianta você pegar um livro de física quântica e dar para uma criança de 8, 9 anos e pensar que ela entenda. Ela não vai entender aquilo, ela vai achar aquilo tudo absurdo, né? Tá além da compreensão dela. Então, e o porquê desse culto ao diabo? Na verdade, muitas igrejas ditas evangélicas, elas fazem um real culto ao diabo, não é nem a Deus, porque elas falam mais de Deus. Falam mais do diabo do que de Deus. Porque elas trabalham com o medo. E no caso desses espíritos, é o que o Pai João ressalta nessa passagem do livro Legião. Eles têm, de alguma forma, mesmo não lembrando, aquele pavor, né, num registro arcástico aí deles, um pavor do que eles viveram, com aqueles seres bestializados, com aquelas coisas realmente um inferno. Então, para eles, é uma linguagem que, sem querer, eles absorvem facilmente. Porque o inferno, para eles, existe, o diabo existe, porque eles têm uma lembrança inconsciente que eles viveram naquele lugar. Então, não tem melhor linguagem. Essas religiões realmente têm que trabalhar com o medo, porque eles estão trabalhando com espíritos bestializados. E aí tem uma outra questão, que eles falam muito da questão dos gays, da família. Também, se a gente pensar por esse lado, é uma coisa muito positiva, se é que a gente está lidando realmente com esses espíritos umbralinos, assim, no nível muito baixo. Porque são espíritos sem moral. Então, com uma sexualidade muito exacerbada, com uma coisa muito egocêntrica, sem respeito, completamente psicóticos. Então, assim, realmente, uma pregação mais forte, quase uma lavagem cerebral, incutindo na consciência deles noções de família, de civilidade, em algum sentido, é uma coisa positiva. Então, eu acho que, na verdade, o que a gente tem que pensar, a gente tem que rezar, orar, compreender esse momento. E quando vem essas pessoas que vêm pro ataque, principalmente nas redes sociais, falando bobagem, a melhor coisa, dá um bloco lá ou deixa falando, porque se a gente ficar discutindo, não adianta. Não adianta. Uma outra analogia, até que eu fiz uma observação aqui para fazer, é com relação aos times de futebol. Então a gente vê frequentemente na TV pessoas assim entrevistadas, absurdos, das pessoas que admitem que foi pro estádio, foi para arrumar confusão mesmo. Eles sabem que aquela área ali é do time X, eles são do time Y, pois eles vão na ala do time X para arrumar briga, e tem aquelas degladiações, aquelas brigas medievais, aquela coisa horrorosa. Pessoas completamente parece que estão possuídas. É a mesma situação. Então observe, eu acho mais útil esse nível de espírito encarnado bestializado, né, sem condição moral, tá dentro de uma igreja, que pelo menos estão fazendo alguma coisa mais positiva, do que esses que estão se atacando aí, saindo dos estádios, quebrando tudo. Nas manifestações políticas que a gente teve
acho que há 2 anos atrás, se eu não me engano também, a gente viu muito isso. Vimos as pessoas que estavam focadas pedindo soluções, pedindo melhorias, exercendo seu direito democrático, mas no meio deles um monte de gente infiltrada que estava pensando em saquear, em roubar, em quebrar as coisas gratuitamente. Os caras saíam com marreta para destruir vidraça, destruir as coisas. Então, assim, cai exatamente nisso que a gente está falando. São esses espíritos completamente insanos. Então, assim, por mais que moralmente eles estejam num corpo encarnado, tenham as regras que eles estão tendo que ser obrigados, né, de alguma forma a cumprir dentro da sociedade, eles têm os momentos que eles voltam a ser quem, que eles assumem sua real identidade, que eles provam quem eles são. Então, eu acho que a melhor solução agora é a gente ter tolerância, né, e a gente não ser igual. Mas aqui na Terra a gente tem que fazer realmente a lei ser cumprida. Então qualquer movimento de incitação à violência, ao meu ver, tem que ser criminalizado. A gente tem que agir e não reagir, né? Essa é uma frase legal. Nós vamos agir para o bem, não vamos reagir ao mal porque não adianta. Senão a gente vai estar caindo no mesmo nível que eles. Bom, essa foi minha posição em relação à questão da intolerância religiosa, que algumas pessoas perguntaram. Evidentemente, cada um tem a sua opinião. Estou colocando aqui a minha, está aberta para debate e interpretação de cada um. Bom, uma boa semana para todo mundo, um abração, fiquem com Deus.